Olá, amigos do canal, um abraço a todos, a pedidos. Estamos aqui para fazer uma análise da pesquisa do Grupo Seis Sigma, que saiu ontem, está bem quentinha, e aí estamos disponibilizando para vocês essa análise. Como todos sabem, nós trabalhamos enquanto consultor junto a Seis Sigma, e a partir daí é que eu posso fazer qualquer tipo de inferência, de análise, porque só confio na Seis Sigma. É um trabalho realmente muito sério, uma empresa que tem todo um histórico ético de seriedade enquanto resultados, e nós estamos retratando sim o momento que está vivendo o Brasil em relação às variáveis abordadas. Então nós temos uma pesquisa via call center ou por telefone, com entrevistadores, pessoas, não é uma máquina, distribuído dentro de um plano amostral desenhado por mim, por João Batista, que é estatístico do Grupo Seis Sigma. A gente varreu todos os estados, cidades selecionadas de forma aleatória, e isso nos traz uma margem de erro de 3 pontos percentuais. Como se diz, para mais ou para menos. Então, essas são as características da pesquisa, e nós vamos trazer inicialmente a avaliação do governo, para vocês verem que existe uma variação abaixo na avaliação, tanto do governo federal como dos governos estaduais, né? Houve uma leve retração nesse indicador se comparado a novembro. Nós trazemos também que dentro do público masculino, feminino, ou seja, na variável gênero, ela tem uma relação ou uma correlação em relação ao governo federal, né? Ou seja, nós temos as mulheres avaliando o governo federal mais baixo que os homens. Isso caracteriza pelaquela explicação que eu dei. Quem está chegando pela primeira vez, aproveite e se inscreve em nosso canal, mas nós demos a explicação como um todo na última pesquisa. Eu não vou repetir, vale a pena você ir lá entender as questões de ideologia, as questões emocionais, as questões que muitas vezes envolvem até a própria doutrinação. Em relação à pandemia, nós tivemos aí baixas dentro de uma margem de erro muito leve em relação à avaliação da atuação dos governos. O governo estadual mais bem avaliado que o governo federal no tocante a essas variáveis. Claro que a pesquisa tem muito mais informações, muito mais dados, vale a pena vou deixar um link aqui embaixo para que vocês possam acessar o relatório como um todo. E nós podemos ver também uma outra variável com relação à idade, também foi discutida lá em agosto, em outros vídeos. Vou botar o link do vídeo aqui, clica aí, dá uma olhada, depois volta para cá, que a gente pôde ver que os jovens estão com a tendência de voto diferente dos adultos, né? E isso a gente levantou algumas hipóteses como doutrinação, jovens têm um jovem de referência, né? Que tem uma opinião característica que destoa, né? Bem como a própria questão foi levantado por um dos nossos parceiros do canal numa discussão, vocês vão ver lá, onde ele atribui a doutrinação nas escolas, né? Então acaba tendo uma tendência de voto associada ao jovem diferente do comportamento que se tinha em 2017. Então vocês veem aí por essa variável, outras também vai ter esse tipo de comportamento em relação a essa opção. Mas nós vamos chegar aqui no primeiro cenário, que é o que interessa. Muitas pessoas ficam curiosas, algumas desacreditam porque os resultados estão desalinhados, mas esse resultado é assinado por toda a equipe do Grupo Seis Sigma, bem como é assinado por mim também, que acompanho e analiso todas as pesquisas que saem, bem como todos sabem, nós somos um especialista em pesquisa eleitoral
Eu sou formado em matemática, então conheço a matemática por trás. Os estatísticos não necessariamente conhecem a matemática por trás. Eu tenho mestrado na parte de estatística, então conheço como funciona a estatística dentro do processo e tenho 13 anos de mercado, sei como acontece na prática. Então isso faz com que a gente tenha uma sensibilidade para entender todas as mudanças e todos os comportamentos. Não é à toa que nos tornamos consultor em estratégias eleitorais. Então, como vocês podem ver, né, nesse cenário 1, agora em novembro, nós temos a inserção de Moro, que chega ali a 11%. Né? Então, muitas pessoas até já acreditam, Moro já começou com 11%, Moro a terceira via, e aí você vê que ele acaba tirando de Bolsonaro algo em torno de 5 pontos, tira algo em torno de 3 pontos do próprio Lula, e assim ele acaba tirando de alguns candidatos. Então, isso é a envergadura ou o tamanho de Moro. O que não caracteriza o que muita gente está dizendo, né? Moro não tem chance de crescer dentro do cenário que se desenha, a não ser que um desses outros candidatos saia do cenário. Então, Moro vai estabilizar nesse percentual e agora vai começar a dificuldade, né, dele caminhar. Como diz um jargão da Fórmula 1, chegar é uma coisa, passar é outra totalmente diferente. Então, agora que ele vai começar a ter as dificuldades de caminhar no cenário político. Um exemplo disso é o segundo cenário. Se a gente for observar, dá uma olhada só no indicador de Moro. Com a saída de Lula, ele não consegue pavimentar um crescimento suficiente, ficando atrás até, inclusive, do Haddad. Claro que dentro da margem de erro, a gente tem aí uma tolerância em relação a isso. Então, Moro não vai ter a vida fácil que muitos estão enxergando e, com certeza, se permanecer esse cenário de candidatos, Moro não chega no segundo turno, vai se estabilizar aí nesse percentual, podendo até, na reta final de campanha, diminuir mais o seu poderio. Então, na sequência, nós temos a variável rejeição, que realmente é alta, tanto a rejeição de Bolsonaro como a rejeição de Lula. Dentro dessa variável aí a gente vê Moro tem uma baixa rejeição, né? Baixa rejeição, mas no entanto, embora Lula e Bolsonaro tenham essa alta rejeição, que qualquer outro candidato fora esses dois teria que deixar até o país, porque não poderia se candidatar nem a síndico, mas tanto os Bolsonaro como Lula, eles têm cristalizado ali um quinhão de todo o eleitorado. São votos cristalizados, são seguidores, vamos dizer, fiel e com identidade correlacionada. Por isso que os dois têm alta rejeição, no entanto, eles conseguem se firmar como as duas lideranças a caminhar para o segundo turno. Você vê, inclusive, que de agosto para novembro o percentual de Bolsonaro caiu, além da margem de erro, caiu um pouco a rejeição, a de Lula subiu um pouco, subiu a margem de erro. Então, isso pelo desenho de agosto até agora, novembro. Nós temos aí a questão do segundo turno. Então você vê que um confronto direto Bolsonaro-Lula, preço de hoje, Bolsonaro levaria uma leve vantagem, muito embora todos esses cenários vão estar dentro da margem de erro, tirando Bolsonaro e Haddad, que aí Bolsonaro levaria com certeza. O resto dos cenários dentro da margem de erro, com Moro tendo uma leve vantagem no segundo turno. No entanto, como o segundo turno será entre Bolsonaro e Lula, então nós chegamos à conclusão de que Moro não terá a chance de
se tornar presidente, salvo que os cenários se modifiquem com migração de candidatos, com desistência de candidatos, aí pode haver alguma mudança. Então, basicamente, era isso que eu tinha a mostrar para vocês no vídeo de hoje. Quero convidá-los a todos para segunda-feira ver nosso segundo trabalho de previsão de resultado 2022. Quem não viu, dá uma olhada, é um vídeo de agosto, né? Quem vai ganhar a eleição em 2022, e nós vamos repetir todo esse modelo nesse final de semana, vamos fazer o cálculo para ver se permanecem esses resultados que já foram trazidos. Então a gente traz uma previsão, não deixe de acessar na segunda-feira o nosso canal, não deixe de se inscrever, nem de compartilhar com amigos. Um abraço para todos, qualquer dúvida nos aciona aí pelas redes sociais, nos comentários dos vídeos, e é um prazer poder estar comentando pesquisa, algo que eu adoro realmente fazer. Abraço a todos, até mais.